O que o seu servo, que o teu filho vai falar nesta noite, através do Senhor, da boca do Espírito Santo. E que nós não viemos olhar para trás e somente olhar para frente. Aleluia. Olhar para frente, o alvo é Cristo, o alvo é almas. Espírito Santo, use conforme a sua vontade. Não conforme nós queremos que Ele seja usado, mas conforme o Senhor quer que Ele seja usado nesta noite. É o que eu te peço e te agradeço, Espírito Santo. Amém. Obrigado, evangelista. Glória a Deus. Irmãos, podem abrir a Bíblia de vocês lá em Mateus, no capítulo 26. Primeiro livro do Novo Testamento. Mateus, capítulo 26. Vamos ler do versículo 36 ao 46. Estamos na campanha do voto do livramento em favor da família. E hoje Deus tem uma palavra para você em nome do Senhor Jesus. Mateus capítulo 26. Todos acharam? Do capítulo 36 ao 46. Está escrito assim. Versículo 36. Do capítulo 26 de Mateus. Então chegou Jesus com eles a um lugar que se chamava Getsemane, e disse a seus discípulos: assentai-vos aqui enquanto eu vou ali orar. E levando consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a sentir grande angústia. Então disse-lhes: minha alma está angustiada de uma tristeza mortal. Ficai aqui e vigiai comigo. E adiantando-se um pouco, prostrou-se com o rosto em terra, orando e dizendo: meu Pai, se for possível, passe de mim este cálice. Todavia, não seja como eu quero, mas como tu queres. E voltando para os discípulos, achou-os dormindo e disse a Pedro: então, não pudeste vigiar comigo nem uma hora? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Tornando a se retirar, orou pela segunda vez, dizendo: meu Pai, se não é possível passar de mim este cálice, sem que eu beba, faça-se a tua vontade. E voltando outra vez, achou-os dormindo, porque os olhos deles estavam pesados. E deixando-os de novo, orou pela terceira vez, dizendo as mesmas palavras. Então voltou para seus discípulos e disse-lhes: dormi, pois, e descansai. Eis que é chegada a hora, e o Filho do Homem será entregue nas mãos dos pecadores. Levantai-vos, vamos, eis que se aproxima o que me trai. Gostaria de repetir o versículo 41, e gostaria que a igreja repetisse bem forte comigo. Vamos lá? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Vamos vigiar nessa noite? Vamos orar nessa noite? Vamos fortalecer o nosso espírito? Dê uma grande salva de palmas para o nosso Deus. Dê uma grande salva de palmas para o nosso Senhor Jesus Cristo. Dê uma grande salva de palmas para o Espírito Santo de Deus que se faz presente nessa noite. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Pode se assentar, irmãos. Irmãos, esse texto que nós acabamos de ler, ele vem falar sobre a exortação de Jesus aos seus discípulos. Jesus disse assim aos seus discípulos: vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne
é fraca. A mensagem principal é sobre a importância da vigilância e oração contínua para vencer as tentações. Jesus ensina a seus discípulos que a fraqueza natural da carne precisa ser fortalecida pela fé, pela oração, pela disciplina constante de orar. Jesus estava no jardim do Getsemane. Ele sabia que a qualquer momento Judas o iria trair e ele seria preso. Jesus sabia que chegara o momento de ir para a cruz e estava sentindo-se triste e angustiado, e pediu aos seus discípulos que vigiassem e orassem, mas eles dormiram. A Bíblia diz que Jesus estava orando e foi fortalecido por um anjo, demonstrando como a oração é essencial para a força espiritual. Jesus explicou que a fraqueza da carne em ceder para o pecado é que leva uma pessoa a ceder à tentação e pecar contra Deus, mas que a força para superar a tentação vem de Deus, através de vigiar e orar. E hoje nós vamos aprender lições importantes para que possamos aprender a orar e vigiar, e não mais cair em tentação, e conseguir o livramento de Deus em nossa vida. Primeira coisa que nós aprendemos com essa passagem, com esse texto, Jesus ensina que a primeira coisa é não cair em tentação e conseguir o livramento de Deus e vigiar. Devemos vigiar nossos pensamentos e sentimentos. Devemos vigiar as nossas palavras e as nossas decisões, que tomamos sempre pensando nas consequências que as nossas atitudes e as nossas palavras vão trazer para o nosso futuro. A tentação muitas vezes começa com um pensamento ou um sentimento de satisfazer os nossos desejos. Devemos lutar para não satisfazer os desejos da carne. Devemos estar atentos às influências malignas e emoções que não estão de acordo com a vontade de Deus. Devemos nos fortalecer na fé, em não deixar de vir aos cultos da igreja, e devemos nos fortalecer principalmente na palavra de Deus. Devemos estudar a Bíblia para aprender mais sobre o que é certo e para ter a palavra guardada no nosso coração. A palavra de Deus nos dará a base para resistir ao mal. Precisamos ser fortes para fugir da tentação. Se estamos enfrentando uma tentação, pode ser necessário orar mais, jejuar mais, frequentar mais os cultos da igreja e tomar a decisão de se afastar ou fugir da tentação, em vez de tentar enfrentá-la sem a devida preparação e força espiritual. Irmãos, existia um homem chamado José. Todo mundo conhecia José. José era um homem comum, como todos nós somos. E José foi vendido como escravo pelos seus próprios irmãos. E teve uma época em que José foi vendido para um homem chamado Potifar. E esse homem Potifar, ele era um capitão da guarda do rei. E então Potifar viu que José era um homem bom e colocou José dentro da sua casa. Quando Potifar observa José e vê que ele é um homem de Deus, e vê que tudo que José tocava prosperava, Potifar pega e fala assim para José: você vai cuidar de tudo que é meu. Você vai cuidar da minha casa, você vai cuidar dos meus bens, você vai cuidar da minha riqueza. Tudo que eu tenho você vai cuidar. O seu patrão, Potifar, o seu senhor, pediu que ele cuidasse de tudo. E então
Potifar ia trabalhar e José ficava na sua casa. E José era um homem bonito, José era um homem atraente, e a mulher de Potifar colocou os olhos de José. E sempre que José estava trabalhando, fazendo o serviço dele dentro da casa de Potifar, a mulher de Potifar chamava José para se deitar com ela. E sempre José falava: olha, o teu esposo, o teu marido, me colocou para cuidar de todas as coisas. Eu cuido da casa, eu cuido dos bens, eu cuido dos empregados, eu cuido da parte financeira. Ele me deixou cuidando de tudo, mas eu não posso tocar em você, porque você é esposa do meu Senhor, é esposa do meu patrão. E então, quando ele fala isso, José chega num dia para trabalhar e nenhum dos empregados daquela casa estavam naquela casa. Só estava a mulher de Potifar. E a mulher de Potifar então montou um plano: hoje eu pego José, hoje ele é meu. E então, quando José chega e olha que ninguém estava na casa, a mulher de Potifar seria a tentação de José. E ela chega perto de José e fala: deita-se comigo. E quando José vê que a mulher de Potifar vem para cima dele, ele pega e se afasta, sai, empurra ela, foge dela. Mas ela consegue segurar a roupa dele, consegue segurar a capa dele. E ele sai correndo para escapar da mulher de Potifar. E a mulher de Potifar, brava, nervosa, porque José não quis se deitar com ela, ela pega aquela roupa, aquela capa, e fala para os empregados: olha o que aconteceu. José tentou se aproveitar de mim, e eu comecei a gritar. E quando eu comecei a gritar, ele saiu correndo. E olha o que eu consegui pegar a roupa dele. E então todos os empregados ficaram contra José. E no momento que Potifar chega em casa, a mulher de Potifar conta a mesma história. Sabe José? Aquele escravo que você comprou, aquele escravo que você colocou dentro da nossa casa, aquele judeu que você colocou dentro da nossa casa, sabe ele? Olha o que ele fez. Ele tentou se aproveitar de mim enquanto você estava fora de casa, e eu consegui segurar a capa dele, consegui segurar a roupa dele. E o que aconteceu? Por causa de uma mentira, Potifar manda prender José. E José é preso no calabouço. Mas José era um homem de Deus, e Deus honrou ele mesmo dentro da cela, fazendo com que ele sonhasse, e os sonhos eram sonhos que precisavam ser passados para o rei. E mais tarde nós vamos ver que José se torna o governador do Egito. Mas irmãos, a primeira coisa que nós aprendemos aqui é que nós devemos vigiar. Foi isso que aconteceu com José. José era um homem como nós somos, com carne humana como nós somos. José não era santo, como a Bíblia diz. Não, José era santo, e porque era santo, então ele conseguiu se livrar da mulher de Potifar. Não, José era humano, mas José vigiou, e por ele vigiar, ele não caiu em tentação. Será que nós hoje temos a mesma força de vigiar de José? Porque Josué era um homem comum como nós somos, mas Josué foi fiel ao seu patrão, foi fiel ao seu trabalho, e principalmente José foi fiel a Deus, porque Deus estava olhando se ele caísse em pecado. Porque José fala: eu não vou me deitar com você porque eu não vou desagradar o meu Deus. Aleluia. Irmãos, precisamos vigiar na área emocional, precisamos vigiar na área sexual. As mulheres têm um problema sério com carência.
consegue ver um homem que não vale nada. Não consegue ver um homem que não consegue sustentar uma casa. Não consegue ver um homem que, mesmo na frente dela, faz ela passar vergonha olhando para outras mulheres. E por causa da carência, a mulher cai, às vezes, na mão de um traste, que só vai fazer ela infeliz. Por causa da carência. Vigia, mulher. Vigia com a carência. Não caia em fria por causa da carência. Então, tomem cuidado. Aprendam com José. José foi forte. José vigiou. E José era homem. Irmãos, aqui na igreja, não pense que eu, por ser pastor, sou forte. Não pense que a pastora, por ser mulher, é forte. Nós somos humanos, assim como José era. Só que eu e a pastora, nós temos um acordo. Se de repente acontecer de eu visitar alguém, de eu visitar uma mulher, de eu visitar uma irmã, e acontecer dessa irmã querer fazer comigo o que a esposa de Potifar fez com José, eu falo para ela assim: olha, faz o seguinte, eu não vou poder cuidar de você, mas eu vou dar o telefone da minha esposa e você liga para ela. A hora que você quiser. Liga de manhã, liga de tarde, liga à noite, liga de madrugada. Mas conversa com ela. Por quê, irmãos? Porque eu preciso fugir da tentação. Eu preciso fugir. Mesma coisa minha esposa. Se de repente ela está ali e o irmão começa a ligar para ela, o irmão começa a insinuar para ela, o que ela vai falar? Liga para o pastor. Quem vai cuidar de você é o pastor. Por quê, irmãos? Porque nós precisamos vigiar. Você está vigiando na tua área sexual? Ou por causa da carência, você está caindo em fria? Porque muitas mulheres caem em fria por causa da carência. E tem mulheres que hoje estão numa fria por causa de uma profecia. Esse é o varão para você. O varão está dando problema até hoje. A varoa está dando problema até hoje. Até hoje a mulher está sustentando o marido. Vigia na profecia. Vigia na revelação. Ah é? A irmã disse que esse homem é para ser meu esposo? Conheça ele. A palavra de Deus diz que pelos seus frutos o conhecereis. Olha os frutos de vida dele. Olha os frutos de vida dela. E assim você vai saber se ele é um homem de Deus e se ele é uma mulher de Deus. Por isso que a primeira coisa que nós aprendemos hoje com o texto de José é que nós devemos vigiar. E não queira dar uma de Superman e querer encarar o pecado. Fuja dele. Faça como José. José não era santo, José era homem. Quando a mulher de Potifar agarrou ele, deu no pé. Então que a gente possa fazer isso. Quando a gente vê que a gente vai desagradar a Deus, quando a gente vê que a gente vai cair em tentação, a gente foge do pecado e não encara ele de frente. Amém? Amém. A segunda coisa que nós aprendemos com o texto de José: para não cair em tentação e conseguir o livramento de Deus, nós devemos orar constantemente. Jesus nos advertiu que somos facilmente distraídos pelo físico e seremos pegos de surpresa se não orarmos continuamente. No jardim do Getsemane, a sonolência tomou conta dos discípulos. A necessidade física do sono sobrepujou o seu desejo de obedecer a Cristo e ficar acordado, vigiando
e orando. Só conseguimos permanecer fiéis quando nos dedicamos à oração. Na oração, continuamente permitimos que Deus nos perdoe, nos purifique, nos ensine e nos fortaleça a ser fiéis e obedientes. Devemos orar sem cessar, obedecer sem cessar e ser fiel a Deus sem cessar. Irmãos, vocês acham que nós estamos na época da tecnologia? Vocês acham que o celular é tecnologia? Vocês acham que o computador é tecnologia? Vocês acham que tudo isso é tecnologia, que a internet é tecnologia? Vocês acham isso? Eu quero ver a tecnologia falar com Deus. Nenhuma tecnologia da terra tem o poder da oração. Porque é só a oração que faz com que o nosso espírito se comunique com Deus. Não existe. Pode existir a maior tecnologia do mundo, só com a oração que você fala com Deus. E é só na oração que Deus te escuta. Verdade. Glória a Deus. Irmãos, como é que está a tua vida de oração? Ah, pastor, ó, legal, 5 minutos. Deus te dá 24 horas por dia. Você tem dado o dízimo do teu tempo para Deus? É 2 horas e 40 de oração, de estar na presença de Deus. Irmãos, eu não digo para vocês que eu fico 2 horas e 40 orando, mas eu dou muito mais de 2 horas e 40 para Deus no dia. Porque se eu não estou orando, eu estou louvando. Se eu não estou orando, eu estou tocando violão. Se eu não estou orando, eu estou estudando. Eu dou muito mais do que o dízimo do tempo para Ele. E às vezes vocês olham para a vida do pastor e vê o pastor com uma vida tranquila, um casamento abençoado, uma família abençoada, uma vida financeira abençoada, uma empresa abençoada, um comércio abençoado. Isso daí o que é, irmãos? Isso aí é resultado de oração. Isso é resultado de obediência. Isso é resultado de fidelidade. Porque eu não brinco de ser pastor. Glória a Deus. E eu não brinco de igreja. E eu não brinco de evangelho. A Bíblia diz que se nós somos obedientes a Deus, nós colheremos o melhor dessa terra. Glória a Deus. Não é através de uma oferta de sacrifício. É através da obediência. A Bíblia diz: obediência quero e não sacrifício. Aleluia. Seja obediente a Deus, seja fiel a Deus. Faça que nem José, fuja da tentação, fuja do pecado, e você vai ver o que Deus vai fazer na tua vida. Irmãos, 25 anos de casado, eu completei bodas de prata. Pergunta para minha esposa o dia que eu menti para ela. Pergunta para ela. E pergunta para mim qual o dia que a minha esposa mentiu para mim. Não existe mentira entre nós. Porque a mentira faz você perder a confiança. Verdade. A mentira faz você perder o marido. A mentira faz você perder a esposa. A mentira faz você perder os amigos. A mentira faz você perder os filhos. Porque a mentira acaba com o teu caráter. Por isso que a segunda coisa é orar constantemente. Por que você acha que Daniel foi livrado dos leões na cova dos leões? Porque o rei gostava de Daniel. Porque Daniel, ele era abaixo do rei o que comandava o reinado. Ele estava acima de de todas as outras autoridades do reino. Daniel estava acima de todos. Ele só estava abaixo do rei. E então aquelas autoridades tinham ciúme de Daniel. Uma porque ele estava abaixo do rei, e outra porque ele era homem de Deus. E eles montaram um plano. Como que nós derrubamos Daniel? Como que nós tiramos Daniel do poder? E eles falaram: o único jeito de tirar Daniel do poder
é fazer com que ele desobedeça ao rei e desobedeça ao Deus dele. E eles montaram um plano, chegaram diante do rei e falaram assim: olha, todos os prefeitos, todos os governadores, eles querem que o Senhor faça um decreto de que nenhuma pessoa durante um mês pode orar a qualquer Deus que não seja para o rei. E então o rei pensou: vamos então fazer esse decreto. Durante 30 dias, ninguém pode orar a nenhum outro Deus, a não ser para mim. E o que aconteceu? Daniel viu aquele decreto. Durante 30 dias ninguém podia orar. Sabe o que Daniel fazia? Abria a janela do quarto dele, orava para Jerusalém e orava 3 vezes por dia. Aqueles governadores, aquelas pessoas que tinham inveja de Daniel, chegaram diante do rei e falaram assim: olha lá, o teu chefe de estado, Daniel, desobedecendo você. Você não fez um decreto que durante 30 dias ninguém poderia orar, a não ser para você? Daniel tem orado 3 vezes ao dia para o Deus dele, em direção a Jerusalém. E o rei não quis prender Daniel porque gostava de Daniel, mas ele não podia mudar o decreto que ele tinha assinado. E então ele chama Daniel e fala: Daniel, você tem orado ao teu Deus? Ele fala: uma vez não, só 3. 3 vezes eu tenho orado. Infelizmente vou ter que colocar você na cova dos leões. Coloca Daniel na cova dos leões. E para ter certeza que Daniel não ia sair de lá, ele tira o anel dele e pede que toda a família dele tirasse o anel e colocasse em cima da tampa da cova dos leões, para que ele visse que Daniel não podia sair e ninguém tirasse Daniel de lá. E sabe o que o rei fez? Durante a noite o rei não conseguiu dormir e ficou em jejum, de tanto que ele gostava de Daniel. E de manhã ele chega e fala: Daniel, você está aí? O teu Deus te livrou? E ele fala: me livrou para sempre, Senhor. Os anjos me livraram da boca dos leões. E sabe o que aconteceu? O rei mandou tirar Daniel lá de dentro. Daniel estava inteiro, estava dormindo em cima dos leões. E o rei pegou todas aquelas pessoas que tinham inveja dele, todos aqueles ímpios, todos aqueles que se levantaram contra Daniel, e jogou eles e a família dentro da cova. E a palavra de Deus diz que mesmo antes deles caírem no chão, os leões já estraçalhavam eles. É isso que Deus faz com os teus inimigos, se você for um homem de oração. É isso que Deus faz com os teus inimigos, se você for uma mulher de oração. É isso que Deus faz com os teus inimigos, se você orar 3 vezes ao dia. Deus te livra até na cova dos leões. Glória a Deus. E destrói os teus inimigos. Então a segunda coisa que nós aprendemos para ter o livramento de Deus é orar constantemente. Aprender com Daniel, ter um depósito de oração, para quando a gente precisar, Deus livrar a gente da cova dos leões. E a terceira coisa que nós devemos fazer para vigiar e orar e conseguir o livramento de Deus é ser obediente e fiel a Deus. Ah, eu sou obediente e fiel a Deus. Ah, é? E quando você sai aqui da porta para fora, como é que é a tua vida lá fora? Ah, mas eu sou um adorador. Eu louvo, eu canto. Adorador não é aqui dentro. Adorador é lá fora. Verdade. É lá fora que você é adorador. É com o teu testemunho que você é adorador. É com a tua vida que você é adorador. Não é aqui dentro, é lá fora. É muito fácil ser adorador aqui dentro. Eu quero ver ser adorador lá fora. Eu quero ver ser fiel lá fora. Eu quero ver ser obediente lá fora. Eu quero ver se livrar da esposa de Potifar, assim como José fez lá fora. Ser obediente e fiel
até a morte. Você conseguiria fazer isso? Porque o rei Nabucodonosor, ele fez uma lei de que ele montaria uma estátua de 40 metros de altura por 4 metros de largura. E o rei Nabucodonosor falou: nós vamos tocar corneta, nós vamos tocar pífaro, nós vamos tocar instrumentos, e chama toda a nação. E a hora que a gente tocar os instrumentos, todos eles devem se prostrar diante dessa imagem de 40 metros de altura e 4 metros de largura. E então tocou os instrumentos e todo mundo se ajoelhou diante daquela imagem. Todo mundo se prostrou diante daquela imagem, porque existia uma fornalha que estava quente, para que todo aquele que se não prostrasse diante da imagem ia ser morto, queimado na fornalha. E Sadraque, Mesaque e Abidnego, judeus, amigos de Daniel, não se prostraram. Ficaram de pé, obedientes, fiéis a Deus. E então o rei Nabucodonosor chega e fala: ei, todo mundo se ajoelhou, todo mundo se prostrou diante da imagem, por que vocês não se prostraram? E eles falaram assim: nós não precisamos responder nada para você, nós somos obedientes e fiéis ao nosso Deus. Aleluia. Ah, é? Então esquenta a fornalha mais 7 vezes. Tá muito fria. Esquenta mais 7 vezes. E agora ata Sadraque, Mesaque e Abidnego. Coloca a corda neles, coloca a atadura neles, para que eles não possam nem se mexer. E joga eles dentro da fornalha de fogo. E a Bíblia diz que eles aqueceram aquela fornalha 7 vezes mais. E o rei pediu para que viessem os soldados mais fortes, os mais temidos, e levassem Sadraque, Mesaque e Abidnego e jogassem na fornalha. A fornalha estava tão quente, 7 vezes mais aquecida, que mataram os soldados queimados. E Sadraque, Mesaque e Abidnego foram jogados, amarrados, dentro daquela fornalha de fogo. E então o rei Nabucodonosor olha para dentro da fornalha e fala: ei, mas não eram 3 que foram jogados lá dentro da fornalha? Eu estou vendo 4! E um é parecido com o Filho de Deus! Aleluia. Quem estava lá com Sadraque, Mesaque e Abidnego? Jesus! Jesus estava lá! Glória a Deus. Se você é fiel, se você é obediente a Deus, assim como Sadraque, assim como Mesaque, assim como Abidnego, pode te colocar dentro da fornalha, pode aquecer a fornalha 7 vezes mais, que Jesus vai estar com você lá dentro. Glória a Deus. Deus, glória. E você se deixa derrubar por um probleminha, e você se vende por qualquer dinheiro, se vende por qualquer proposta. Sadraque, Mesaque e Abidnego não se venderam nem na hora da morte. E você se vende por qualquer proposta indecente que alguém faz para você. Imagine se você fosse para uma fornalha de fogo. Então, irmãos, hoje nós aprendemos como ter o livramento de Deus. Pastor, eu quero ter o livramento de Deus na minha vida. Mas você tem feito como José? Que fugiu da tentação, que fugiu da mulher de Potifar? Você tem feito como Daniel, que foi livrado da cova dos leões, por ser um homem de oração, por ter depósito de oração, por orar 3 vezes ao dia? Você quer ter o livramento de Deus, mas você quer ter a partir de hoje uma vida de obediência e fidelidade com Deus, assim como Sadraque, Mesaque e Abidnego tinham? Aleluia. Você quer fazer essa aliança? E veja Deus mudar a tua vida. Veja Deus mudar a tua casa. Veja Deus mudar teu casamento. Veja Deus
mudar áreas da tua vida que estavam mortas e começar a ressuscitar, assim como Ele ressuscitou Lázaro, que já estava morto há 4 dias. Eu quero convidar a igreja a ficar de pé. Irmãos, aprendemos hoje 3 lições importantes para vencer as tentações e conseguir o livramento de Deus. Porque estamos na campanha Voto do Livramento em favor da família. Hoje, você aprendeu que primeiramente você tem que vigiar. Segundo, você tem que orar constantemente. E terceiro, ser obediente e fiel a Deus. Pastor, eu não tenho sido assim. Eu tenho levado minha vida de cristão de qualquer jeito. Eu não tenho vigiado. Por isso eu tenho tanta consequência na minha vida, porque eu faço as coisas de qualquer jeito. Eu não olho para a palavra de Deus, eu não escuto pregações, então eu faço as coisas do meu jeito, e é por isso que eu tenho tantas consequências negativas na minha vida. Pastor, eu não tenho sido realmente uma pessoa de oração. Eu oro 5 minutos, já começa a tremer minha perna, e eu já sinto que tem uma opressão maligna, e eu não tenho força para orar. E eu tento ser obediente, eu tento ser fiel, mas eu não consigo, porque existe uma fraqueza espiritual na minha vida. Deus está falando com você hoje. Quero que você venha aqui na frente, nós vamos orar por você para que você se fortaleça, para que você tenha um livramento de Deus, que Deus está te dando um livramento. A campanha é de livramento. Se você quer essa oração, vem aqui na frente e você vai receber essa oração. A pastora Clarice vai estar ungindo você. E vocês coloquem a mão no coração, coloquem a mão direita para o céu e ora assim comigo. Senhor nosso Deus e nosso Pai, eu quero o livramento de Deus sobre todas as áreas da minha vida. Eu quero o livramento de Deus sobre o meu casamento. Eu quero o livramento de Deus sobre os meus filhos, sobre as minhas filhas. Eu quero o livramento de Deus sobre a minha família. Mas hoje eu aprendi que para ter o livramento de Deus, eu preciso vigiar, eu preciso orar, e eu preciso ser obediente e fiel ao Senhor. Então, nesta noite, em nome de Jesus Cristo, faça com que eu seja forte, assim como José. Faça com que eu seja um homem de oração, assim como Daniel. Faça que eu seja obediente e fiel, assim como Sadraque, Mesaque e Abednego. E nesse momento, eu creio que Jesus Cristo se manifestou para destruir todas as obras do diabo. E eu tomo posse do livramento de Deus sobre a minha vida. Eu faço uma aliança de obediência e fidelidade com Jesus Cristo. E neste momento, eu falo o teu nome completo. Recebo Jesus Cristo como meu único e exclusivo Salvador. E eu te peço, meu Deus, me ajuda a ser fiel, me ajuda a ser obediente e me dá o livramento para mim, para minha casa e para toda a minha família. E escreve o meu nome no livro da vida do Cordeiro, em nome de Jesus Cristo. Amém! Louve e adore ao Senhor. Dê uma salva de palmas para o nosso Deus. Louve e adore ao Senhor. Você que fez essa oração, louve e adore ao Senhor agora. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus, aleluia. Louve e adore esse Deus maravilhoso. Sim, sim. Aleluia. No jardim Jesus Cristo
Faleci que ia beber, com Jesus a minha alma deseja estar no jardim em constante oração. Quando a noite chegar e o mal me secar, quero estar em constante oração. Com orvalhos que dá lindas flores, assim é para o crente a oração. Meus cuidados, tristezas e dores, Cristo sabe por minha oração. Com Jesus a minha alma deseja estar no jardim em constante oração. Quando a noite chegar, eu mal me secar, quero estar em constante oração. Jesus Cristo, Jesus teve completas vitórias, porque sempre viveu em oração. Muitos santos chegaram à glória sobre o manto da doce oração. Com Jesus a minha alma deseja estar no jardim em constante oração. Quando a noite chegar, eu não me cercar, quero estar em constante oração. Renovados em forças seremos, nos faremos numa nova unção. E com Deus no jardim falaremos, se vivermos sempre em oração. Com Jesus a minha alma deseja estar no jardim em constante oração. Quando a noite chegar, eu não me cercar, quero estar em constante oração. Glória a Deus, irmãos. Tomou posse do livramento? Sentiu no coração, irmã. A diaconisa. Esqueci o nome. Margarete. Diaconisa Margarete, fui eu que eu consagrei ela, diaconisa. Estou muito feliz pela tua visita aqui, viu? Leva esse voto, tá bom? Em nome do Senhor Jesus. Tá? Faz esse voto pro teu esposo, os teus filhos. Se tiver mais pessoas, leva mais. Faz um voto para eles em nome de Jesus, tá bom? Eu queria que você veio aqui para pegar essa bênção hoje, do livramento, em nome de Jesus. Tua irmã também, em nome de Jesus, tá bom? E quero dar os avisos, irmão. Domingo que vem, o culto não é. Domingo que vem,